Rodrigo Santana não é mais técnico do Clube do Remo. Após a reunião da diretoria, foi demitida toda a comissão técnica, depois da derrota para o Criciúma. Agora o Clube do Remo, que amargou 2 eliminações no ano, tem 3 semanas para se preparar para o principal campeonato de 2025. Vamos falar sobre o futuro do Leão aqui nesse vídeo do RemoCast. Salve, salve, galera que se liga no RemoCast, do Moraes na área. E antes da gente começar com esse bate-papo amargo, depois dessa demissão, depois dessa derrota, a gente tem que deixar os 3 pedidos. Curte, te inscreve, compartilha para a gente tornar a comunidade do RemoCast a maior do YouTube. E bora bater esse papo, né, Betinho? Infelizmente, aí as notícias não são muito boas, ou são, né, de repente. E após a eliminação na Copa do Brasil, eliminação traumática para a torcida, até porque, mais uma vez, o Criciúma, são 7 derrotas ao total para o Criciúma. Complicado, né? E dentro de casa, o Clube do Remo perdeu por 2-1. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, meu amigo. Galera, primeira coisa, deixa aí nos comentários a sensação após a partida, porque o Remo oscilou, no final das contas, oscilou para pior e numa falha terrível. Tenho nem definição, Igor, para descrever o que aconteceu ali no segundo tempo. O Remo tomou o segundo gol, não conseguiu levar nem para os pênaltis e amargou essa eliminação, cara. Verdade, cara. Um lance ali que realmente não tem definição. Sobre o lance, eu vou logo dizer, para mim foi culpa do Klaus. O Klaus está todinho na bola ali. Né? Deixa a bola quicar do lado dele, velho. O cara não dá uma cabeçada pro lado, não dá uma esplanada, não chuta, não faz nada. Espera que o goleiro venha lá de fora da área. Aí ele se atrasou, né? Perdeu o time, enfim. Mas ali, qualquer ação do Klaus tinha evitado aquele gol ali. E aí a frustração foi total, né? Lembrou assim as piores eliminações do Remo nesses últimos tempos em Copa do Brasil, né? Que a galera ficou com esse sentimento, nem para levar para os pênaltis, o Clube do Remo conseguiu levar uma atuação muito abaixo, muito mal, desde a escalação, né? Entrou mal, muito abaixo, pareceu um time profissional contra um time sub-20, e deu no que deu, né? O Criciúma dominou amplamente as ações. E começa, não sei se tu vai concordar comigo, com a escalação equivocada, né, do Rodrigo Santana, que promoveu ali o reingresso ali do Denner no meio-campo do Remo e colocou o Jaderson lá para frente. Né? Eu não sei o que tu achas disso, mas eu acho Eu, totalmente fora, sabe? É claro que a gente resume, né, a gente pode resumir uma derrota por um lance, mas a gente pode falar de como se construiu esse resultado, né? A partida como um todo, o Remo foi mal e ele teve lapsos. Teve ali esse princípiozinho do primeiro tempo, conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo, empatar no final do primeiro tempo, mas teve chances, inclusive, o Pedro Rocha perdeu um gol de cara. Quando funcionou a ideia, né, de povoar o meio de campo e conseguir jogar pelas laterais, não sei se tu te lembras, no primeiro tempo o Sávio colocou uma bola e deixou o Pedro Rocha de cara para o gol, que chutou, né, em cima do goleiro. Né? E no lance de falha também, na minha opinião, também do Klaus, o Remo tomou 1-0 naquele gol de escanteio. Tá? Mas, acima de tudo, eu achei o Remo afoito, desorganizado, muitos chutões, muita ligação direta. Então, eu acho que esse domínio que tu falas do Criciúma, porque no primeiro tempo, ao contrário do segundo, eu achei que o Criciúma não levou tanto perigo. Teve mais posse de bola porque o Remo se desfazia da bola. Ele simplesmente se desfazia. Não saía jogando, as jogadas não funcionavam. Pavani muito mal, Dodô muito mal também, mas ainda assim conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo, inflamou a torcida
mas para o segundo tempo não conseguiu trazer a torcida junto com o mesmo time. Tu estava lá no estádio, né? Sentiste essa mudança de ânimo aí da torcida? Deu para acreditar no intervalo? Com certeza, né? Só que a minha visão em relação à entrada, Beto, né? Porque é diferente, talvez, a impressão que a câmera pegue muito de cima, né? Mas a avaliação que eu tenho é que o Remo estava jogando com 4-3-3, onde eu enxerguei só o Denner ali puxando a saída de bola, com o Pavani e, de fato, o Dodô recuado. Mas a caída, pelo menos, a impressão que se dava olhando de cima, acabei ficando na arquibancada, acabei encontrando um amigo lá, era que o Jaderson estava à frente, né? Estava compondo ali um terceiro homem de ataque. Né? Como ele flutua muito, né? Talvez não tenha sido perceptível das câmeras televisionadas, né? Mas a impressão que se dava, ele estava jogando de terceiro. E tanto é que ele faz imediatamente a correção. Né? Eu acho que o que corrobora o que eu falo é que quando ele manda o cara sair, ele recua. Coloca o Adailton, né? Ele recua o Jaderson para a posição do cara e mantém o time nesse esquema que eu estou falando, do 4-3-3. Então, eu acho que aí o Remo, ele teve, mas foi muito rápido essa movimentação inicial de meio que de abafa, né, do clube, foi muito rápido, porque o que tinha a impressão é que o Criciúma tocava muito bem a bola, com muita calma, com muita tranquilidade, e o Remo fazia uma força absurda para poder trocar passe, para poder chegar lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Criciúma ele não teve muitas estocadas, assim, né, de ir lá e de meter bola na trave e tudo mais. Mas, se olhando de cima, assim, era um jogo extremamente controlado, tocava a bola, rodava, levantava a cabeça. Então, acho que o Remo, assim, no conjunto, foi dominado. Foi aquele domínio amplo, mas o Criciúma, em todos os momentos, praticamente, né, fora esses lapsos que o Remo teve, controlou muito bem a partida. A torcida se animou, claro, com o gol do Ítalo. Né? Eu vejo muita gente criticando o Ítalo, mas o Ítalo ele é um atacante letal. Quando a bola chega, o que faz? Né? A bola não chegou. Até antes daquele gol, o Ítalo não tinha recebido uma bola. Ele recebia a bola de costa, de pivô, não é a dele. Né? Então, o time precisa trabalhar para poder trazer e aproveitar a qualidade técnica do Ítalo, que não tem acontecido. Mas vai lá, fala que eu já falei muito aí. E no segundo tempo, quando ele faz as mudanças e colocou o Guti e o Janderson, o Remo teve outro lapso. Melhorou por alguns minutos, inclusive teve chances. O próprio Janderson teve uma chance clara de gol, mas o Remo foi ineficiente. Não conseguiu marcar, não conseguiu ser mais incisivo contra um Criciúma que tinha, de certa forma, o controle do jogo. Até aquele momento, né, eu achava que o Remo ia ficar numa abafa e o perigo seria um contra-ataque, né, como estava se armando o jogo. Logicamente que ninguém esperava um lance daquele porte, né, daquele nível. Eu concordo contigo, eu acho que também a falha principal ela foi do zagueiro, mas o Marcelo Rangel ele tem uma dose de culpa muito grande nesse resultado. Primeiro porque eu achei que ele foi um dos mais afoitos da partida. Então, em muitos lances, inclusive de saída de bola, ao invés de sair ali tocando pelo lado, com os laterais, com os próprios zagueiros, era só chutão para frente desesperado. Né? E nesse lance, não sei se comunicaram muito bem, mas da feita que o goleiro sai do gol, é para espanar, não tem que chegar ali com tudo, não dá para esperar se tem zagueiro, se não tem, porque tu está completamente desprotegido. Né? Então, ele tem sim uma dose de culpa, porque ele estava muito longe do gol, com um zagueiro que teoricamente estava ali com a bola dominada. Né? E, de fato, no final o Remo ainda teve chance. Né? Se eu não me engano, foi o Jaderson que pegou uma bola de cara, não lembro de cabeça. O Remo teve chance no fim, mas eu acho que já estava aquela sensação que ia ter remissa nesse dia, cara. Infelizmente. E devido a tudo isso, a gente precisa perguntar, inclusive para a galera, e deixar aí
nos comentários a parcela de culpa da comissão técnica do planejamento nisso tudo, porque na entrevista pós-jogo, que o Pajola, né, que comandou a equipe ao lado do gramado, praticamente eximiu a comissão técnica de culpa e passou isso para os jogadores. Nas entrelinhas, deu para sentir isso nas respostas, inclusive boas perguntas, finalmente, que foram feitas lá na entrevista coletiva. Então, qual a parcela de culpa da comissão técnica nisso tudo, cara? Eu acho que teve o desempenho abaixo, mas a comissão técnica como um todo errou e talvez tenha sido a grande responsável, né? Apesar de ser 2 erros de falhas individuais, o Remo jogou mal o jogo inteiro, praticamente. Né? Então, a comissão técnica erra na situação que nós já comentamos, na entrada do D, né? Que é um cara que ele explicou, o cara treinou, parece um leão. Entra no decorrer do jogo, porque já dizia o velho ditado, treino é jogo, treino é treino, jogo é jogo, essa coisa aí. Não adianta o cara entrar ali e deslocar o nosso, e junto a isso deslocar o nosso melhor meio-campista para a ponta. Então erra aí. Segundo erro, já que o preparador físico, o Rodrigo Santana pediu a volta a volta que eu digo que ele era do Paysandu, já tinha passado em Belém, com um trabalho péssimo, fez um péssimo trabalho no América de Natal, e veio para cá a pedido do Rodrigo Santana. Foi aquele mesmo que o Hélio dos Anjos, que o trabalho era uma porcaria aqui, e ele bancou a vinda. Os caras não jogam nada, não correm nada, cara. A gente olhando de cima do estádio, a gente tem a dimensão do quanto o time do Remo estava cansado e quanto o time do Criciúma estava inteiraço no jogo, cara. Toda disputa de bola dava Criciúma, entendeu? Então o trabalho desse preparador físico é horrível, é péssimo. E eu não entendo nada de preparação física, mas você não vê os caras que não estão correndo. E para finalizar, a demora na mudança, velho. Porque quando ele mudou, o Guti e o outro rapaz que falou lá, o Remo cresceu assim imediatamente, porque o Remo estava pregado, bicho. Mas o Remo passou pregado ali pelo menos uns 10 a 12 a 15 minutos para o cara entender que precisava oxigenar o time, entendeu? Então, porra, todas essas falhas são único exclusivamente da comissão técnica. E não é à toa que acabou errando, mas, porra, falhou muito. Não pode, cara. Um time que é de Série B, com o investimento que tem, esses caras aí tiveram uma renovação de contrato altíssima, né? Para fazer esses erros primários aí, cara. Então, realmente, na minha concepção, repito, apesar de erros individuais dos gols resultantes do Criciúma, muitos erros na condução da equipe nesse jogo da Copa do Brasil, que o Remo acabou sendo eliminado. E a era Rodrigo Santana no Clube do Remo teve 50% de aproveitamento. 28 jogos, 14 vitórias, subiu o Remo para a Série B, mas no início do ano de 2025, tendo pensado todo esse planejamento, não conseguiu entregar o resultado que a torcida esperava, além de problema dos resultados, das eliminações, tem também a questão do desempenho. A janela está aberta para a contratação de jogadores que ainda estão participando dos campeonatos estaduais. A Série B começa em 3 semanas, Igor. Qual o perfil desse treinador para chegar agora, organizar a casa e conseguir fazer uma boa estreia, um bom início de campeonato de Série B, que é o que restou para a gente nesse ano, já que o paraense está uma incógnita, né? Talvez nem comece nessas 3 semanas. Olha, tem que ser um cara ali que cobre o desempenho dos atletas, né? Eu acho que quando você acaba renovando um trabalho, muitos atletas, você acaba tendo ali uma mesmice. Né? Na minha opinião, o Clube do Rio, mesmo tendo renovado com muitos atletas, o time não evoluiu nada. Daquele acesso para o Remo, né, no jogo contra o São Bernardo, o Remo que joga hoje, né, que foi reforçado teoricamente,
o desempenho piorou substancialmente. Né? Você não vê uma jogada, né? Você vê os caras morrendo em campo. Então é muito preocupante. Então acho que precisa chegar um cara com perfil que cobre mais, né? Esse esse preparador físico, espero que esteja saído nessa leva aí, né? Não acompanhei a nota oficial, mas espero que saia, porque é muito fraco mesmo. Então precisa correr em campo. Né? Porque hoje o futebol é muito mais físico do que há 10, 15, 20 anos atrás. E ontem deu para ver que o Criciúma sobrou em campo. Era um time profissional contra um time sub-20. Além de ser mais forte fisicamente, toda a trombada dava Criciúma, toda a dividida dava os caras. O Sávio penou ali. Então precisa desse perfil, precisa dar um sacode. E a diretoria precisa também trabalhar. Porque esse time, hoje, se entrar esses 22 caras que entraram aí para defender o Remo na Série B, eu digo com toda a certeza que nós vamos cair para a Série C. Né? É um time sem alternativa de banco. Tá? Nós temos ali o Cadu, por exemplo, que sentiu totalmente o jogo ontem, velho. E aí você vai para o banco, tem quem? Tem uma série que o cara não tem coragem de colocar. Então já é um fator que precisa ser corrigido. Você tem dois zagueiros também, que o Rodrigo Santana, eu não sei se foi ele que mandou chamar, mas não tem confiança. Esse Reinaldo, esse Lucão não tem condições de jogar, não. Então eu não sei de onde parte essas contratações de jogadores que não ajudam em absolutamente nada. Então tem muito trabalho nessas 3 semanas e o tempo é curto, viu? Deixa aí nos comentários, galera, qual é o perfil, qual o técnico que tu gostaria de ver dirigindo o Clube do Remo a partir de agora. Tá muito cedo, já se falaram alguns nomes hoje, sondaram, né? Hélio dos Anjos, Nelsinho Batista, até o ex-técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati, que estava no Criciúma, passou ali bons anos, subiu com o Criciúma para a Série A, depois desceu para a Série B, também já estão ventilando, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso tudo. Fato que o Rodrigo Santana está demitido e o Clube do Remo precisa arrumar casa. E Tonhão, e diretoria, papelinho, abre o olho, meu irmão. A gente está de volta a qualquer momento. Se inscreve no RemoCast, deixa o teu like, compartilha e saudações azulinas.